Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mel. Bem-vindos ao meu canal. E quem lembra dessa casinha? Recentemente eu postei um vídeo sobre a nova casinha do canal, né? Que eu não resisto, colecionadora de Silvânia de casinhas. E essa casinha, ela era de um laranja que... misericórdia. E aí eu decidi que eu queria ela toda rosinha. Então... vai ter um curta aqui mostrando que eu pintei essa casinha de um rosinha spray muito lindo. E olha só que frufru que ficou! Eu quero muito fazer uns detalhes. O que eu descobri, gente? Esse pessoal que gosta de pintar Bobbie Goods, é legal porque eles dão muita dica de pintura, né? Então, eu descobri que existia, e eu não sabia, a lerdeza da pessoa, tinta acrílica em caneta. Olha isso, gente! Olha que maravilha! Depois que eu vi essa dica, eu quero muito testar essas canetinhas na casinha. Porque são canetinhas de tinta acrílica, então... um marcador acrílico. E dá pra fazer os detalhes. Porque eu pintei a casinha todinha de rosa, gente. Todinha, com spray, né? Eu não saí vedando e isolando nada. Só taquei e pintei tudo. E aí a gente vai fazer alguns detalhes com essas canetinhas. Olha que incrível. Se eu não me engano... porque eu sou lerda, tá? Eu não lembro mais. Se eu não me engano, são 90 ou 70 cores aqui nessa caixinha. E veio super bem embalado, e pasmem, né? Comprei no TikTok Shop. E não, gente, isso não é uma propaganda paga, não tô vendendo nada. Mas me surpreendeu muito, muito positivamente, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês as cores. As cores! Então, nós temos essas cores pastéis aqui, um tomzinho de marrom muito fofo. Inclusive, eu testei essas canetinhas... Olha a empolgação da outra. Eu testei essas canetinhas pintando um Silvânia. Olha isso, que gracinha. Esse bichinho aqui, gente, ele veio todo estrupiado, judiado, entendeu? E eu fiz algumas camadas, então parece até uma textura, ó. Não ficou grosseiro, ele continua macio. E eu usei essas canetinhas. Eu tô passada com o resultado, velho. Passada, ó. Ainda fiz a corzinha da barriga, porque ele tava muito desbotado, sabe? E aí eu... testei as canetinhas e deu muito, 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 muito certo. Então agora eu tô ansiosa, empolgada pra comprar um monte de Silvânia, nem que seja, como é que eu posso dizer, de segunda mão ou imitação, pra eu poder dar uma cara nova, uma renovada. Quer ver? Eu renovei esse aqui também, ó. Liso! Olha que gracinha. Esse aqui é um lobinho, gente. Antigaço da Silvânia Femme. Eu acho que ele era aqueles usados que o pessoal vende na Shopee. Usado não, como é que é? Ruinzinho que vende na Shopee, sabe? Porque essa perninha é maior que essa, entendeu? Então, eu acho que é aquele lote que tá errado, sabe? Que veio mal fabricado e eles vendem na Shopee bem baratinho. Eu consegui esse aqui numa das minhas casinhas, que veio uma das minhas casinhas como brinde, sabe? Com o compro usado. E aí, eu pintei ela todinha, essa lobinha. Isso aqui é uma xuxinha de cabelo, ó, gente. Que eu acho que tem tudo a ver, que deixa ela mais... né, poderosa, assim. E aí eu usei essas canetinhas pra personalizar, inclusive no rabinho, ó, mais laranjinha. E, ups, a xuxinha voando. E eu achei o resultado incrível. Incrível. Eu estou, assim, chocada, mas por um lado muito bom, sabe? Muito feliz com a minha compra. Com as minhas canetinhas. Eu vou mostrar o restante das cores, calma. Isso aqui foi só mostrando pra vocês um a mais aí, o que eu fiz. Usando elas. Tô muito empolgada. E aí elas já vêm separadinhas nessa caixa acrílica incrível. E que mais? Aqui já são uns tons de cinza, pastel. Esse aqui é um rosa pastel super lindo, maravilhoso, verdinho, branco e preto. Já testei o branco e o preto, funciona direitinho. Aqui a gente já tem umas cores mais vivas, né, bem bonitas, amarelo, laranja, vermelho. E tá vendo que dá pra empilhar em camadas aqui, em ordens aleatórias diferentes? Incrível. E vocês lacram aqui, ó. Aqui do ladinho, ó. Você lacra uma na outra, que aí não solta, tá vendo? Mas como eu fico mexendo o tempo inteiro, eu gosto de deixar elas todas abertas. Claro que eu tomo o maior cuidado quando elas estão todas juntas, nem empilhadas na hora de carregar, pra não derrubar. Mas eu gosto de deixar elas soltas, porque a movimentação é mais fácil e eu consigo ir alternando, né? Pra eu conseguir escolher as que eu quero. Aqui só em tons de azul, lindo, gente. Lindo. Ai... sério, ultimamente essa daqui tem sido a minha melhor compra, sabe? Muito feliz mesmo. Agora, tons de... ó, essa aqui já tá lacrada, né? Presa desse lado de cá, então a gente solta. Tons de rosa, que com certeza a gente vai usar esses tons nessa casinha daqui a pouco. E tons de verde.
Tcharam! Nossa, verde água, né? Daqui pra cá tá a coisa mais linda. Mas eu vou testar na casinha esses verdes aqui mais de floresta, né? Vocês vão entender, gente, calma. Eu tô muito empolgada, aí eu saio... eu penso mais rápido do que eu consigo falar. E aí eu saio atropelando as palavras. Quem me acompanha aí no canal sabe que eu sou assim mesmo. Quando eu tô muito empolgada, aí já viu, né? Mas tá, voltando à fita. Vamos dar uma exploradinha nessa casinha. Que, inclusive, pra recapitular, é da Fisher Price. Não é da Sylvania Family, tá? Essa casinha. Mas é, sim, compatível com Sylvania Family. Aqui tá uma Sylvania mamãe fofa e linda. Que tá bem na entrada. É uma casinha miúda, tá, gente? Vou pegar ela aqui pra mostrar pra vocês. Chega mais. É uma casinha miúda. E ela abre assim, ó. Ela tem uma trave, né? Então, você tem que abrir ela... Ai, assim, isso. A parte de dentro, vocês vão ver que ela ainda tá nesse tom de laranja, socorro. Gritante, né? Mas, ok. Hoje a gente não vai explorar a parte de dentro. Tem vídeo aqui no canal mostrando, né, o review dela quando ela chegou. Porque a parte de dentro ainda não é o foco. Hoje, o foco é a área... Ai, meu Deus, gente, perdão. A área externa, tá? Vamos lá. Então, ela ficou assim, toda rosinha. Olha que lindo, gente. Ai, que linda. Ela rosinha ficou tão linda, tão linda. Eu tô apaixonada por ela rosinha. Eu quero uns tons, assim, mais pastéis, bem clarinho pra ela, sabe? Então, eu escolhi o cinza pra gente pintar o telhado. E a gente vai começar pintando esse telhado aqui, ó, do meio. O cinza que eu escolhi foi esse aqui. Acrílica fosca, ó, o cinza. Ai, pra dar um contraste, certo? Cadê? Meu pincel fofinho, já um pouquinho judiado. As janelas eu vou usar branco, tá? Mas aí eu vou dar uma caprichada aqui no cinza. Ó, vamos ver. Ó, que aí dá uma combinação, eu acho que dá uma combinação bem legal com o rosa que tá aqui. Deixa eu ver. Eu só tenho que entender, porque tá vendo? Ó, aqui é uma madeirinha, como se fosse uma madeirinha. Então, já não faz muito parte do telhado, né? Então, já não sei se eu deveria ter pintado essa parte aqui. Mas, tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver. Vamos pintando aqui devagar sempre um pouquinho. Não se preocupem, eu vou dar uma acelerada aí no vídeo pra vocês não morrerem de tédio, tá? Não se angustiem. Aí vocês estão aqui questionando, ai, Mel, você não vai testar as canetas? Você tá usando o cinza aí Ai, socorro, gente, me ajuda. No telhado. Sim, gente, é porque eu tô ansiosa pra tudo, entendeu? Eu tava ansiosa pra pintar esse telhado. E eu tô ansiosa também pra testar as canetas. A gente vai chegar lá, eu vou testar as canetas. Eu quero testar o verde nas plantinhas em alto relevo que tem nessa casinha. Que essa casinha, ó, se vocês repararem bem, ela é cheia de alto relevo, sabe? De contorno, assim. Isso é muito legal. Ó, eu gosto muito de usar a tinta acrílica porque ela não corre o risco de descascar, sabe? Se você usar a tinta acrílica, a mais comum, a mais famosa, que é a brilhante, né? Corre o risco de descascar no plástico. Eu já até comentei isso em alguns dos meus vídeos aqui. Muita gente me pede pra ensinar a prática, pra ensinar dica de pintura, né? Então, deixa eu já ensinar uma agora. Ó, aproxima aqui. Se você quer dar um efeito de madeira, você vai sempre seguir no mesmo sentido o pincel, ó. Sempre no mesmo sentido, tá? As lâminas, não, os pelinhos do pincel vão deixar marcações na pintura, marcações, linhas na pintura, que vão remeter a parecer muito com madeira depois de seco, entendeu? Então, o próprio pincel, ele cria textura. E isso vai depender muito do sentido que você tá usando as pinceladas, tá? Aqui, como essa casinha, ela já tem esses desenhos aqui, ó, redondinhos, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Eu não preciso movimentar o pincel pra fazer a textura, porque já tem, tá? Então, aqui eu posso seguir um movimento descoordenado, qualquer lado, não importa. Já nesse detalhe daqui, ó, tá vendo? Que é como se fossem madeirinhas empilhadas, essa daqui, ó, essa de cá. Eu preciso seguir um único sentido, tá?
Geralmente eu imagino qual é o sentido da madeira. Porque se eu fizer reto assim, ó, reto assim, fica estranho e posso ainda acumular tinta. Então, se eu faço nesse sentido, imaginando que a madeira, né, que fez esse telhadinho, tá nesse sentido, fica mais realista. Porque quem me segue sabe que eu gosto muito de passar um realismo para as casinhas, deixá-las mais aconchegantes, mais frufrus, mais lindinhas, entenderam? Então, essa é a primeira dica. Se vocês querem uma textura mimetizando, imitando madeira, pincel sempre no mesmo sentido, tá? Geralmente eu sigo o sentido mais comprido, vamos dizer assim, ó, tá vendo? Daqui, ó, esse mais comprido do que aqui, né? Tem que fazer isso aqui, ó. É mais fácil assim, ó. E aí as linhas vão tudo pra um lado só, fica mais bonito. Entenderam? Por aí, gente. É mais ou menos por aí. Mas isso, assim, é uma aulinha bem básica de pintura. Bem básica mesmo, tá? Mas é uma dica muito legal pra quem tá começando. Se vocês quiserem dicas pra valer mesmo, é esse pessoal que tá fazendo Bobbie Goods. Se bem que deu uma parada, né, gente? Bobbie Goods, assim, teve em alta. Ó, aqui eu já sujei, né? Que eu fiz besteira, porque como essa tinta rosa aqui, ela é spray, não tem como eu retocar. Então eu tenho que limpar essa besteira que eu fiz, né? Esse borrado horroroso aí. E por ansiedade da pessoa, gente, pra não borrar essas áreas piquititinhas assim, é só ter muita calma, paciência, mas aí a ansiedade da pessoa faz o quê? Borra. Aí dá vontade de chorar. Depois eu vou fazer uns sombreados com rosa, eu acho que vai dar pra disfarçar. É certo, é aqui que eu tava falando. Assim, o Bobbie Goods teve uma febre aí, né? Estourou muito. Eu acho que é normal, gente. É do ciclo humano mesmo, sabe? A gente segue febres, tendências, né? A gente gosta de se sentir parte de um grupo. Isso é inerente do ser humano. Mas esse pessoal do Bobbie Goods, o que eu achei muito legal é que eles estimularam as pessoas a procurarem mais arte, a se conectarem mais consigo mesmas, saírem um pouco do digital, né? Só de ficar mexendo no celular. Eu sempre fui artista, gente. Eu sempre amei manualidades, tá? Sempre amei casinhas de bonecas e reformar casinhas de bonecas. Isso, nossa, desde pequenininha. Eu lembro quando eu era muito pequitita, eu tentava fazer algumas coisas, por exemplo, um castelo de papelão, sabe? E eu tinha muita dificuldade porque, obviamente, eu tinha o quê? Uns 5 aninhos? 4 aninhos? Mas eu nunca desistia, eu fui só aprimorando minhas técnicas. Fiz, acho que 2 aulas de arte mesmo. Não, na minha escolinha também tinha aula de arte, mas nada muito voltado para pintura especificamente, né? Mas o que eu posso dizer é que a maioria das técnicas eu aprendi sozinha e vendo, graças a Deus, no YouTube. Que hoje em dia no YouTube, né, o que você pesquisar de técnica, vocês conseguem encontrar no YouTube. E antigamente não, né? Antigamente a gente tinha que ir testando. Acerto e erro, né? Ai, era mais difícil. Não era fácil, não. Era mais difícil. Mas voltando. Se vocês realmente querem ver técnica, tem muita gente que continua fazendo Bobbie Goods e que ensina mesmo várias texturas. Ensina a fazer textura de água, ensina a fazer textura de realismo. Muito melhor do que eu. Porque ali eles se concentram só em pintura mesmo, sabe? Em colorir, sabe? Já eu sou um pouquinho de tudo. Que eu sou arquiteta, né? Paisagista de miniaturas. Design de interiores, tudo. Então, eu acabo fazendo tudo. E mais um pouco. Eu aproveito muito, eu uso várias técnicas diferentes numa mesma casinha. Eu uso decoupage, que é uma técnica de você usar papel e deixar ele impermeável e transformar ele no papel de parede pra casinha, entendeu?
A maioria das pessoas conhecem decoupage para fazer caixinhas decorativas e vender como artesanato, caixas de MDF que vocês veem por aí, né, para vender. Eu não, eu saio aplicando tudo que eu aprendo sobre arte nas minhas casinhas, nas minhas reformas. Mas enfim, onde eu quero chegar? Se vocês realmente quiserem aprender técnicas de pintura, não sou a melhor pessoa para isso. Mas dá pra vocês explorarem aí um pouquinho a galera que faz Bobbie Goods. Ó que vida que já deu. Incrível, né? Calma aí, gente. A gente vai testar as canetinhas já já. Eu já vou testar com vocês pra gente fazer a graminha. O legal dessas casinhas mais miudinhas, sabe? É que eu consigo terminar elas mais rápido do que as mansões grandonas, né? Da Sylvania Family. Eu amo todos, tá, gente? Eu amo tudo. Mas é divertido você ver a evolução mais rápida, sabe? Assim, ó. Tcharam! Deixa eu só colocar na água aqui. É mais prazeroso, porque é mais rápido. Esse aqui é meu baldinho d'água. E o pincel. Deixa eu fechar, né? Pra gente não secar a tinta. Importante, importantíssimo. E agora eu vou testar uma das minhas tintas, uma das minhas canetas aqui, acrílicas verde. Peguei esse verde aqui, ó. O que eu percebi dessas canetas é que a cor é bem viva, tá? Não é fosca, igual essa tinta aqui, ó. Quando ela seca, ela vai secar bem fosca. Não vai ter o brilho. Já as canetinhas, elas são como se fosse um acetinado. Elas têm um pouquinho de brilho. Entenderam? Elas têm sim um pouquinho de brilho, ele fica um pouquinho acetinado. Deixa eu pegar aqui a casinha. E o que eu gostei é que tem a ponta do pincel, ó, é bem fininha. Não é super fininha, então ainda tem um risco, sabe, de borrar. Mas, ó, pra vocês verem, é um verde bem verde. Não é um verde escuro, não, gente. É um verde folha mesmo. E aí, eu já não sei se vai combinar com a nossa temática aqui da casinha, que a ideia era ser tons mais pastéis, mais discretos, sabe? Mas eu vou testando aqui. Vamos ver, vamos ver. O andar da carruagem aqui. Quando eu vou fazer detalhes, gente, coisinhas assim, mais detalhezinhos, sabe? Eu fico mais concentrada e aí eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo. Eu percebo que eu tenho uma dificuldade. Ai, socorro! Mas não sei o que eu achei desse verde aqui, não. Não é sobre a cobertura é fantástica, tá? Entrega muita cobertura, realmente, como se fosse, não, né? É uma tinta acrílica, então tá entregando muita cobertura, tô amando. Mas talvez esse tom aqui, ó, seja muito cheguei pra essa casinha, ou a proposta que eu quero pra ela. Vamos ver outro tom de verde, calma. Vamos testar. Tem outro tom aqui, mas o pastel, talvez esse. Marcador acrílico, qual que era essa cor? 24G245. Não é do tipo que... Ah, não, segurou. Achei que ela não fosse segurar aqui atrás, mas segurou sim. Tá. Vamos fazer outra folhinha aqui do lado mesmo, pra gente poder comparar. Ah, eu gostei mais dessa cor aqui, gente, ó. Ela é um verde mais clarinho. Será que pela câmera dá pra ver? Vocês conseguem ver, gente, a sutil diferença aí pela câmera? Mas, ó, talvez uma mescla, uma mistura dos verdes, talvez não fique ruim, não. Estou pensativa. Estou aqui pensativa. Talvez... Vamos ver. Eu gostei mais desse verde, então eu vou pintar mais com ele. E quem sabe depois a gente vem com aquele outro verde mais forte, fazendo assim só um detalhe ou outro. E tem outra coisa, eu já percebi que essa canetinha, quando a tinta seca, ela fica diferente, tá? Da tonalidade de quando a gente tá passando ela. Ela fica um pouquinho mais escura. Mas isso é uma percepção minha, vamos ver, né? Isso foi testando nos Sylvanias que eu colori ali, personalizei eles.
Vamos ver como é que essa tinta vai reagir no plástico, né? Que é na casinha. Ó, já tá dando uma vida, né? Ai, gente, pintar me deixa tão feliz. Eu não sei o que é isso, se é um monte de florzinha ou se é um monte de matinho. Vou pintar como se fosse um monte de matinho. Deixa eu ver. Recentemente eu postei um videozinho que foi só uma musiquinha, sabe? Pra relaxar. Enquanto eu organizava alguns materiais de impressão que eu gosto de recortar, né? Pra fazer de miniatura pras casinhas. Mas foi só musiquinha, né? De relaxar. É um daqueles videozinhos que a gente gosta de assistir pra dormir, sabe? Mas eu queria a opinião de vocês. Eu tenho a impressão que vocês gostam mais dos meus vídeos quando eu tô conversando. Tagarela. Eu tenho uma ideia de vídeo que vai ser só mobiliar a casinha, sabe? Que é uma coisa também que me deixa muito feliz. Só que esse tipo de vídeo, que é mobiliar a casinha, eu acho que ele fica melhor com vídeo só com música, sabe? Um vídeo mais tranquilinho, assim. Mas é a impressão minha e eu preciso do feedback de vocês, gente. O que vocês preferem? Se eu for fazer esses vídeos de decoração de casinha, né? Mobiliando a casinha. Só mobiliando casinhas que eu já tenho prontas. Inclusive essa daqui, pra fazer uns testes com móveis, né? Móveis em Silvânia que eu já tenho. Testando quais que cabem nela, porque ela é bem miudinha. E aí eu queria saber de vocês, se vocês iam preferir que eu fizesse esse vídeo conversando igual eu tô aqui agora, trocando ideia. Ou com musiquinha. Um videozinho mais tranquilo, assim, só pra ficar assistindo, sabe? Mas, musiquinha. Ou se vocês preferem que eu fique aqui tagarelando. Eu tenho a impressão que vocês preferem que eu fique tagarelando. Mas aí é uma impressão, né? Não sei. Eu preciso muito da devolutiva de vocês, tá bom? Que eu tenho essa ideia de fazer uma playlist só mobiliando casinha. Ó, como é que tá ficando. Já dá uma vida, né? Dá uma diferença e tanto. Eu gostei desse vídeo, mas assim, eu confesso que ainda tá muito forte. Não sei. Será que a gente tem outro aqui? Um outro que tenta muito... Não, ainda não é isso que eu quero. Calma, gente, eu tô olhando aqui do lado porque eu quero colorir. As florzinhas, deixa eu ver. Eu faço as florzinhas com esse rosa. Pam, 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 pam. Olha esse rosa, super cheguei. Sim, eu parei um pouquinho com verde, que eu quero testar outras cores. Deixa eu ver, este rosa aqui. Ah, esse rosa é legal. Esse rosa é bem legal, só que eu não sei se ele é bom pras flores. Não sei se ele tá dando destaque legal pra essas flores. Vocês estão vendo aí, né? Parece que nem destacou nada, né? Ou se eu usaria ele... Deixa eu pensar. Como detalhe pra casinha, talvez? Não sei, ficou meio apagadinha essas flores, né? Com esse tom de rosa. Deixa eu fazer mais algumas aqui pra gente ter uma ideia. Tá. Pam, pam. Mas é isso. E daqui a pouquinho também eu vou divulgar, não, vou lançar um vídeo de um unboxing de expositor de acrílico que eu comprei, pra variar também no TikTok Shop. Meu Deus, o pessoal podia me patrocinar. Pra colocar minhas Silvânias, que eu tenho algumas Silvânias que eu mantive na caixinha deles, sabe? Uma caixinha original. Pra eles não pegarem poeira, eu tava com muita dificuldade de local pra guardar, né? E eles são tão lindinhos, gente. Tem que ficar exposto. A gente tem que ver essas criaturinhas lindas. E aí eu achei esse expositor de acrílico. E vou fazer um videozinho mostrando pra vocês, tirando meus bichinhos das caixas, sabe? E colocando no expositor. Então estou empolgada. Olha, até que não ficou ruim não. Nada mal. Aí, deixa eu ver aqui que eu quero um branco. Cadê o branco? Eu tô aqui procurando. Ixi, ó, a canetinha meio que sujou minha mão. Agora que eu vi.
Cadê? O branco, gente, da canetinha, que esse aqui, ó, ele não é tão branco, sabe, tadinho? Eu acho que ele não dá conta do recado, do tanto de coisa que eu tenho pra colorir. Mas, ó, mas aqui até que ele deu um destaque bom, ó. Mas vamos testar aqui. Ah, não, mas ó, ele vai ficando transparente, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver pela câmera, mas ele fica um pouquinho transparente. Ó, aí esses detalhes aqui, ó, em madeira, eu já borrei minha florzinha. Esses detalhes em madeira, em volta da casinha, eu quero que seja branquinho. Que o branco, ele dá um destaque legal, né? Mas talvez eu tenha que fazer com o pincel mesmo e com a tinta acrílica, não com a caneta. Ó, aqui eu já cometi um erro, né? Porque como o branco tá no fundo, eu devia ter passado ele primeiro, antes de fazer o detalhe com a flor. Porque evitaria borrar, né? Diminui o risco de borrar. Mas não, eu fiz, já borrei. A janela também eu quero que seja branquinha. Gente, pensar que essa casinha era toda laranja, aquele laranjão, cheguei. Assim, não me entendam mal, gente, eu acho que laranja cai bem, mas não pra uma casinha ela toda laranja, sabe, igual era. Pois é. E aí eu escondia os detalhes, né? Que essa casinha eu acho ela muito fofinha, ela tem muitos detalhes, assim, em alto relevo, que eu quero destacar. Olha que incrível que já tá ficando. Coisinha boba que a gente faz. Pois é, essa é a minha terapia. Eu não faço Bobbie Goods, mas eu faço pinturas de casinhas de bonecas. Que na verdade não é pra boneca, que é pra Sylvania Family. Essa daqui, por ser da Fisher Price, era pra boneca. Eles têm as bonequinhas nessa medida para as casinhas, sabe? Mas é uma pena que não são vendidas aqui no Brasil. E muita gente vende essas casinhas dizendo que é a casa da Polly. Porque a Polly é a que chega mais perto de ser compatível com essas casinhas, sabe? Teve um tempo, acho que foi na década de 80, 90. Não sou tão velha assim, não. Que era mais fácil achar essas casinhas pra vender. Assim, por exemplo, no Carrefour, gente. Vocês acreditam que eu comprava muito brinquedo no Carrefour? Que tinha uns brinquedos que chegavam lá, que eram importados, sabe, gente? Carrefour não. Carrefour também. Mas principalmente, eu tô falando desse tipo de brinquedo, nas lojas americanas. Eu lembro que eu consegui algumas casinhas da Fisher Price, nesse estilo aqui, ó, nas lojas americanas. Aí eu não sei por que parou. É importado, né, gente? Aí tudo que é importado é mais difícil chegar aqui. Triste, triste, triste. Quem sabe um dia melhore. E o Brasil também tem tanto potencial pra criar, pra ter essas coisas fofinhas, mas ninguém, né? Ninguém investe. Outra coisa, a meu respeito, né? Por que eu gosto tanto de Sylvania Family? Porque de todos esses brinquedos que a gente gosta, né? São poucos que tem família, por exemplo. A Barbie tem família? Tipo, vovó. Você não vê a Barbie bem velhinha, sabe? Você não vê a Barbie com muita criança, nem casadinha igual no Sylvania Family que eles têm. Tantas familhinhas, sabe? É uma proposta diferente, é uma proposta de família. E eu lembro que quando eu era criança eu queria muito isso. E aí eu ficava chateada com a Barbie porque ela não tinha isso. Aí vocês falam, mas a Barbie tem sim irmãzinha, etc. Tem a Barbie grávida, né? Mas não é o foco. Vocês percebem que não é o foco. O foco da Barbie é ter várias profissões. Essa é uma mulher empoderada, né? Dona de si, que faz tudo, que é bonitona. E eu já gosto dessa coisa mais... como é que eu posso falar? Cozy, mais cottage, mais fazendinha, mais família, mais bichinho, sabe? Sempre amei, desde pequenininha. Talvez os desenhos tenham influenciado aí, vamos ver. Tinha um desenho de ursinho, tinha um desenho com um elefante também, que ele tinha uma família e ficava
Tinha desenhos assim, sabe, gente, que acabou influenciando bastante. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de familhinha. E por um tempo, eu só foquei minha coleção em casinhas de boneca, porque eu não tinha quem morar nelas. E eu ainda não tinha condição nem coragem de comprar as familhinhas da Sylvania Family, quando elas chegaram pra valer aqui no Brasil, né? Porque teve um tempo que vocês não viam tanto. Era raro encontrar a Sylvania. E quando finalmente encontrei, eu fiquei apaixonada pela ideia de várias familhinhas e um mundo todo fofinho de bichinho, gente. E o que mais me atraiu de fato foi isso, sabe? Eles terem uma família que tem vários filhinhos e essa coisinha bem fofa, de casinha e tal. E aí demorou até eu ter condição de comprar, né? Então vocês vão perceber que eu tenho muitas casinhas. Mas tem muita casinha mesmo. Eu acho que eu já devo estar chegando em 50 casinhas. Brincando. E só depois, né, que eu tive condição de investir nas famílias. Então hoje eu tô realizada, muito feliz. Agradeço muito a Deus por ter me dado condição de mês a mês ir lá aos pouquinhos, né? De pouquinho em pouquinho a galinha de papo. E aumentando minha coleção e realizando os meus sonhos. E eu percebo que a maioria das pessoas que gostam de Sylvania Family, né, já são adultos, como eu. E a maioria é porque também não teve condição de ter na infância e tá realizando o desejo depois de adulto. E eu não vejo nada de errado nisso, gente. Se te faz feliz, é um hobby que te traz paz, né? O dinheiro é seu, nada mais justo do que isso. E a coisa mais linda é quando eu vejo uma mãe falando que curte, né, e tem o mesmo hobby que a filha, colecionando Sylvania Family. Acho muito lindinho. Espero viver isso um dia, né? E também compartilhar o meu hobby de casinha, esse mundo todo de miniaturas, com os meus futuros filhinhos. Ai, é isso. É isso. Ó, como vocês podem ver, eu já virei aqui a casinha de lado, né? Porque aqui tá garelando. Mas olha que gracinha que já tá ficando. Eu fiquei na dúvida inicialmente, né, sobre esse tom de rosa, mas eu tô gostando. Depois que eu coloquei o branco ornou muito bem com o rosa e com o cinza, tá vendo? Mas aí a gente tem que continuar, né? Que já deu pra perceber que tem muitos detalhezinhos aqui. Eu tô passando essa primeira camada do branco, então vocês perceberam que ele é um pouquinho translúcido. Ele não cobre completamente, ó. Ele fica um pouquinho translúcido. Então, provavelmente eu vou ter que passar umas 3 demãos pra ficar no tom que eu quero. E aí é paciência, né, gente? Aí pintando devagar e sempre. Devagar e sempre. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar agora no final do vídeo Sim, gente, já é no final do vídeo, porque já tá chegando em 30 minutinhos, não acredita? Já passou 30 minutos que eu tô aqui. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo pra não ficar muito cansativo pra vocês. Um vídeo curtinho, comigo pintando essa casinha no quintal de casa. Quintal mesmo, vocês vão ver, até os cachorrinhos passando por trás. Usando tinta spray pra pintar essa casinha, tá bom? E aí, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Se vocês preferem que eu faça vídeos conversando mesmo, nem que seja pintando e tal. Ou se eu posso fazer um take aí de vídeos mobiliando as casinhas só com musiquinha mesmo. Sou toda ouvidos, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e eu vou atualizando vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!